caso de abuso sexual praticado contra duas crianças aqui em Itapajé, né? Ou pelo menos uma dessas duas crianças são irmãs, uma de 12 e outra de 6 anos, está sendo apurado, né, pela polícia e tendo o acompanhamento do Conselho Tutelar aqui no município de Itapajé. Esse caso veio à tona, já tinha, obviamente, o conhecimento do Conselho Tutelar, das autoridades policiais aqui do município, mas para a sociedade como um todo veio à tona ontem, porque é exatamente esse caso de duas crianças, né, que saíram de casa, fugiram de casa e foram se esconder numa região de Matagal, aqui na região do bairro Ferros, exatamente por temerem, né, novos abusos, por temerem novos atos de violência nessa situação, que a suspeita é exatamente de que o próprio pai seria o autor, né, desses abusos. Então é um caso extremamente lamentável. A gente foi se inteirando das informações, né, a gente manteve contato com a polícia, gravamos entrevista com a equipe do Conselho Tutelar para poder situar a nossa sociedade, você que está nos acompanhando, acerca desse caso, né, um caso extremamente lamentável. O que aconteceu? Pelas informações que nós já conseguimos obter, o Conselho Tutelar tomou ciência desse caso através de denúncias e vem apurando essa situação desde meados do mês de abril, né, que o Conselho tem conhecimento desse caso aqui no município de Itapajé, envolvendo, portanto, essa família, em especial essas duas crianças de 12 e 6 anos, respectivamente. Ontem, segunda-feira, aconteceu uma audiência onde os pais, né, o pai e a mãe, foram ouvidos. E as crianças estavam para a escola. Quando chegaram da escola, no finalzinho da tarde, e tomaram ciência, né, de que o pai continuaria em liberdade, não teria sido preso, porque pelas informações que foram levantadas, né, as crianças esperavam que após essa audiência o pai fosse preso, fosse tirado de liberdade, para que elas pudessem, né, viver com tranquilidade. As crianças amedrontadas, com receio de passar novamente, né, por esse tipo de situação, as crianças simplesmente fugiram de casa, fugiram da residência e foram para uma região de Matagal se esconder, porque estavam aflitas, temendo o que poderia vir a acontecer com elas. A polícia foi acionada, né, através do 190, iniciou as buscas e algumas horas depois conseguiu localizar essas duas crianças, né? O nosso repórter Mário Almeida já trouxe aqui os detalhes dessa ocorrência no plantão policial, uma delas gritando por socorro. A polícia conseguiu localizar no mato essas duas crianças, né? E após a polícia ter localizado-as, elas apresentavam uma resistência, ou demonstravam uma resistência muito grande, não queriam, sob nenhuma hipótese, voltar para casa. O medo, o receio, né, apresentado por elas de que algo de pior pudesse acontecer, e aí elas não queriam de fato voltar para casa. Elas foram então levadas para a residência da avó materna. E aí, colhendo mais informações, a gente obteve exatamente esse detalhe de que já havia uma medida protetiva, né, contra o pai dessas crianças, para que ele não se aproximasse das mesmas, né, da residência da família, num raio, né, de 100 metros. Então já há uma medida protetiva, porque já há um inquérito policial. E na manhã de hoje eu entrei em contato com o delegado, o Dr. Vitor Oliveira, né, aqui da Polícia Civil de Itapajé, e ele me passava essa informação. Já há um inquérito em andamento, exatamente apurando esse caso. Mas nós vamos à entrevista que foi produzida pelo nosso repórter Mário Almeida com o conselheiro tutelar Francisco Teixeira, que é o nosso amigo Chico Gol, e ele traz mais detalhes acerca desse caso, acerca dessa situação, dos encaminhamentos que foram dados a partir do momento em que o Conselho Tutelar tomou ciência dessa situação extremamente lamentável aqui no município de Itapajé, envolvendo essas duas crianças. Vamos conferir.
Conselheiro tutelar Chico Gol, sobre o caso em que uma criança acompanhada de seu irmão fugiram de casa temendo abuso sexual nessa segunda-feira. Qual o acompanhamento que o Conselho Tutelar faz a esse caso aqui em Itapajé? Boa tarde. Boa tarde, Mário. O Conselho Tutelar de Itapajé recebeu essa situação dia 24 de abril de 2024, onde a princípio, ao recebermos a denúncia, imediatamente já começamos a aplicação de medidas, onde a adolescente foi levada para fazer os devidos procedimentos no Instituto Médico Legal, onde o Conselho Tutelar deu notícia de fato ao Ministério Público. O Conselho Tutelar, de acordo com as suas novas atribuições da Lei Riborel, que é a Lei 14.344, de 24 de maio de 2022, aplicou o pedido, juntamente ao Poder Judiciário, para o afastamento do agressor do lar. Então, esses são os pontos de partida. E dentro das nossas atribuições, requisitamos o serviço do CREAS, que é o serviço do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, onde a adolescente passa por acompanhamento juntamente com a genitora. E posterior a isso, a mãe, ela continua a procurar o Conselho Tutelar, ao qual também foi inserida no serviço do CAPS. Diante da contextualização, quando a medida saiu, antes da medida sair, o Conselho Tutelar, ele colocou a adolescente, juntamente com as demais crianças, na família de extensão. E posterior à medida ser aplicada, a genitora, juntamente com os seus filhos, voltou para o lar. Então, esse foi o procedimento do Conselho Tutelar, que é da nossa competência. Chico Gol, são duas crianças do gênero feminino, apenas uma de 12 anos tem, então, a suspeita de ter sofrido abuso sexual? Sim, inclusive a criança que está sendo acompanhada pela adolescente, acreditamos que seja uma forma de proteção, Como a adolescente sofreu ou possa vir a ter sofrido as possíveis violações, nós não podemos afirmar até que seja constatado de fato, e esse papel é do Poder Judiciário, juntamente à Delegacia de Polícia Civil e ao Ministério Público. Então acreditamos que a adolescente estava ali com o intuito de proteger a sua irmã, consequentemente fez essa fuga, ao ouvir alguma situação que possa ter ocasionado essa decisão dela fugir para esses matos ao qual ela foi encontrada. Essa fuga das duas crianças se deu por conta de uma quebra de medida protetiva em que o suspeito tem então cometido? Nós estamos aguardando o relatório da Polícia Militar, o qual acompanhou a situação. Nós ouvimos rumores que alguém da família informou que o pai estaria solto, por ter, acredito que ele foi ontem depor, ao depoimento, e até o presente momento ele não sofreu uma preventiva. E com isso, a criança deve ter ouvido esses rumores, no caso a adolescente, e deve ter empreendido essa fuga por receio, do pai voltar lá, algo desse tipo. Após serem localizadas em um matagal no entorno da região em que moram, qual a medida que foi tomada em relação à segurança dessas duas crianças? Elas voltaram a ser inseridas novamente na família de extensão, porém, todavia, a segurança que existe é a medida protetiva, ao qual o possível agressor, o violador, ele não pode se aproximar do lar até 100 metros. Desde quando houve a denúncia, no mês passado, a mãe das crianças vinha protegendo-as contra esse tipo de situação? Sim, com certeza ela está inserida no contexto, bem firme na sua posição e sempre seguindo as medidas que estão sendo aplicadas e acompanhando. Esse acompanhamento feito por órgãos como o CRAS, o CREAS, se dá por conta do trauma que essa situação gerou à mãe e também à criança? Os equipamentos eles são acionados para que sejam cumpridas as medidas protetivas ao qual estão como atribuição do Conselho Tutelar. Então, os órgãos fazem os seus devidos acompanhamentos, geram relatórios, que isso tudo é contextualizado e enviado aos órgãos competentes para assim ser aplicado as sanções cabíveis. Chico Gol, conforme o acompanhamento que o Conselho Tutelar faz a esse caso, o suspeito do cometimento desse tipo de crime, ele pode vir a ser detido pela polícia? Como a gente fala sempre a princípio, há todo um trâmite legal na justiça brasileira, é gerado as provas, é feito inquéritos policiais e então haverá sim o parecer do Ministério Público, o posicionamento do delegado para que o juiz tome a devida decisão se haverá uma prisão ou se o violador será inocentado. Aí compete a esses órgãos, que são os órgãos que executam as sanções punitivas. Há aproximadamente um mês que o caso veio ao conhecimento do Conselho Tutelar. Ao órgão caberá ainda acompanhar esse caso até um desfecho? O Conselho Tutelar ele permanece acompanhando, até porque nós continuaremos gerando relatórios. Como eu já frisei anteriormente, iremos receber o relatório da Polícia Militar e tudo isso será contextualizado para dar seguimento às notícias de fato ao Ministério Público e, havendo a necessidade de visitas e relatórios circunstanciais, o Poder Judiciário ele requer do Conselho
Conselho Tutelar, que seguirá acompanhando e, havendo a necessidade de aplicar novas medidas conforme as atribuições do artigo 136, o Conselho Tutelar segue aplicando as medidas. Esse é o papel real do Conselho Tutelar. Nós temos atribuições de fazer com que os equipamentos, a rede de proteção, se mobilize e façam a sua parte. O Conselho Tutelar, ele não faz o monitoramento, acompanha a situação, fica ali vigilante. Não é esse o nosso papel. O Conselho Tutelar, ele trabalha juntamente de papéis, de formalidade, formalizando os equipamentos, formalizando os órgãos competentes para que o direito seja garantido, como assim garante o Estatuto da Criança e do Adolescente. Além das crianças terem sido encaminhadas para uma família de extensão, no caso da mãe, que também vem sofrendo por conta desse fato, ela também é encaminhada para essa família de extensão, apesar de não ser de menor? Foi orientado, que se ela não se sentir segura na sua residência, que ela fique juntamente da família de extensão, lembrando que já aplicamos a medidas conforme o artigo 129, medidas a pais e responsáveis, ao qual nós inserimos ela nesse contexto, do acompanhamento do CAPS e também do CREAS, para que ela possa superar esses traumas que ela também tem vivenciado. Porque, querendo ou não, respinga, a situação na responsável ao qual está passando toda essa situação aí que está sendo vivenciada. Conselheiro tutelar Chico Gol, muito obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem. A gente agradece o espaço, estamos aqui sempre para esclarecer qual é o nosso papel. Pedimos que a sociedade busque mais conhecimentos antes de qualquer pronunciamento, que a sociedade busque entender qual é a real atribuição do Conselho Tutelar, e a gente agradece àquela parte da sociedade que tem confiado no nosso trabalho e tem trazido a denúncia, fazendo com que a gente consiga sanar ou amenizar as violações no nosso município. Então esse é o nosso papel, um papel árduo, ao qual vocês conhecem ao acompanhar mais de perto, e a sociedade que ela se intere mais, que ela veja a importância desse órgão, para que assim a gente possa sempre estar garantindo os direitos das nossas crianças e dos adolescentes do município de Itapajé. Muito obrigado. Repórter Mário Almeida para o Jornal Integração. Nosso amigo Chico Gol, conselheiro tutelar aqui do município de Itapajé. Eu fico pensando aqui, o trauma, o abalo psicológico dessas duas crianças. É uma situação extremamente lamentável. Pra gente, em especial, quem é pai, quem é mãe, logicamente que isso revolta a todo mundo, mas em especial quem é pai, quem é mãe, isso causa um impacto, um abalo ainda maior. Principalmente quem tem crianças que estão mais ou menos nessa mesma faixa etária, de 12 e 6 anos, respectivamente, que é a idade dessas duas crianças. O temor, o receio foi tão grande que assim que chegaram da escola, assim que chegaram e tomaram ciência dos acontecimentos, a informação de que o pai que já tem uma medida protetiva contra ele, é bom que se diga, permaneceria em liberdade. O temor foi tão grande que essas crianças ganharam um mato, literalmente, para tentar exatamente encontrar lá um abrigo e não correrem o risco de passar por situações indesejadas dentro da própria casa, dentro da residência da família. Pelas informações que nós conseguimos colher, exatamente a gente foi em busca das autoridades, aí teve a manifestação do Conselho Tutelar, a gente foi em busca da Delegacia de Polícia Civil, e aí já obtivemos a informação de que há um inquérito em andamento contra esse cidadão, por conta exatamente dessas suspeitas. E aí, enquanto o caso não for julgado, enquanto não houver uma condenação, a gente vai necessariamente precisar tratá-lo exatamente como suspeito. E aí o processo de investigação, coleta de provas, oitiva inclusive de algumas pessoas, é que vai fazer com que esse processo o inquérito seja concluído. Como o Chico Gol falou, é preciso exatamente, são essas as etapas. O Conselho Tutelar faz o acompanhamento do caso a partir do momento em que recebe a denúncia. A Polícia Civil inicia um processo de investigação através exatamente do inquérito, como já há esse inquérito em andamento na Delegacia de Polícia Civil aqui do município de Itapajé. O caso é encaminhado ao Ministério Público, aí depois precisa do parecer do Ministério Público, depois precisa do despacho da Justiça.
É um processo bem burocrático e que vai caminhando e que a gente sabe que precisa obedecer e seguir todo o rito legal, né, para que não dê margem, não dê brecha, para posteriormente ter algum tipo de questionamento. Então, está andando. O que a gente lamenta é que no nosso país, e aí não é uma realidade somente de Itapajé, a justiça caminha a passos de tartaruga. Né? São realmente, você vê em abril, o Conselho Tutelar tomou conhecimento do caso, há um certo tempo, né, há um inquérito em andamento na Polícia Civil, já há uma medida protetiva contra esse homem e a família continua com medo, a família continua refém. As crianças estão amedrontadas, atormentadas, aflitas. Né? Então a gente fica se perguntando o que é que precisa acontecer mais para que alguma atitude mais enérgica possa ser tomada. E aí é por parte da justiça mesmo. Né? Porque o que poderia ser dado de encaminhamento com relação a esse caso, pelo que a gente colheu de informações, foi dado. Só que é preciso que exatamente no processo da justiça, né, esse andamento se dê de uma forma mais célere. Eu conversei com alguns, pelo menos 2 policiais militares, inclusive, né, acerca dessa situação. A gente vai mantendo algumas conversas, obviamente informais, para que a gente consiga se inteirar melhor da situação, pegando algumas informações a mais, e o sentimento, né, de revolta também, né, diante da impotência da polícia, porque só pode agir a partir de uma determinação judicial, né, o sentimento de revolta, de indignação também, não apenas com relação a esse caso, porque nós sabemos e há uma incidência de casos desse tipo aqui na nossa região, aqui no município de Itapajé, muito grande. Nós já abordamos esse assunto aqui em outros momentos, né? O histórico do município de Itapajé, o histórico da nossa região, desses municípios aqui da nossa região, é um histórico realmente lamentável de muitos casos, né? Aqueles que são denunciados, aqueles que a polícia tem conhecimento, que o Conselho Tutelar tem conhecimento, fora outros, né, que acontecem exatamente, que as vítimas sofrem silenciosamente por temer algum tipo de ato mais agressivo, né, mais forte por parte exatamente do agressor, do acusado, e aí acaba por temer não denunciando a situação à polícia. Mas esse caso choca realmente, esse caso, né, comove pelo contexto, por sabermos que já tem um certo tempo que as autoridades têm conhecimento e que a burocracia do andamento do processo judicial faz com que não se tenha, né, medidas que possam garantir a segurança, a integridade, em especial dessas 2 crianças, mas está aí a mãe também com abalo psicológico por conta dessa situação, tendo que ter o acompanhamento da equipe do CAPS, um acompanhamento psicológico, que vai ser fundamental esse acompanhamento, talvez durante muito tempo, muitos anos, até que essas crianças consigam, né, se libertar de todo esse trauma vivenciado por eles, por elas, ao longo de um certo tempo. Então é uma situação realmente muito triste, muito triste. Se a gente puder fazer aqui um apelo, um pedido, a gente pede, né, para que exatamente a nossa justiça e aqueles que são responsáveis exatamente pela nossa justiça aqui no município de Itapajé, que possam dar celeridade no andamento desse processo para que coisa pior não aconteça com essas crianças, com essa família, né, porque realmente é uma situação extremamente lamentável.